Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Muito bom tê-los de volta aqui, apesar de que não dá para ver ninguém, mas pelo menos eu sei que vocês estão aí do outro lado. É que nem fazer oração, né? Você fala, pô, não tô te vendo, mas eu sei que você tá aí do outro lado. Mesma coisa. É... Então vamos lá. Hoje a gente vai entrar um pouquinho na área de planejamento de manutenção, né? Agora nesse finalzinho a gente vai ver a manutenção como um todo por alguns prismas, né? Hoje a gente vai ver a manutenção pelo prisma do planejamento. Então, assim, a gente não vai pegar nenhuma técnica específica para você fazer um planejamento de manutenção, mesmo porque se você for trabalhar com planejamento de manutenção, independente do nível, vocês vão ver que tem vários níveis organizacionais que você pode fazer isso, mas normalmente você vai ter um software e um software tipo Outlook assim, e esse software já vai dar para vocês bastante apoio no sentido de fazer a alocação das atividades de manutenção e tal, mas tem algumas diretrizes que a gente tem que seguir. Essas diretrizes é que mandam nesse processo de alocação das atividades, das ações de manutenção e tudo mais. Então é isso que a gente vai ver. Então, até agora o que a gente viu? A gente viu questão de modo de falha, tipos de operação relacionados a vários objetos engenheirados e tal. E a gente viu também muito sobre confiabilidade. Por que eu quis passar um pouco sobre confiabilidade para vocês? Lógico que a gente não viu tudo de confiabilidade, mas as questões que a gente viu, elas são essenciais para você entender a manutenção, porque a manutenção hoje, né, e como nos últimos 40 anos, ela é centrada em confiabilidade. Então, para você tomar ações de manutenção hoje, a gente pensa muito mais na confiabilidade do que no passado, né? No que no início da manutenção aí se pensava. Aquelas questões de manutenção ótima que a gente viu, ou de manutenção total, né? Quem trabalha em empresa com filosofia japonesa aí, Toyota da vida, Honda, essas coisas, normalmente eles têm programa de manutenção total lá, que é uma característica muito da cultura japonesa, né? Cultura industrial japonesa. A cultura mais ocidental já adota a manutenção ótima, mas as duas são focadas em confiabilidade, então a gente viu confiabilidade para isso. Agora a gente vai ver como que tudo isso se une na montagem de um planejamento de manutenção. Os conceitos em si, eles têm uma abordagem estatística e eles têm até um formalismo estatístico, sabe? Tem umas integrais, tal, umas continhas que dá para fazer. Eu estou colocando esses conceitos de uma forma mais genérica, porque na prática você não vai pegar e fazer essa conta na mão, assim, né? O que vai acontecer é que você vai ter algumas estatísticas e você vai utilizar essas estatísticas. A forma de utilizar a estatística, ela tem a ver com o conceito estatístico lá, formal mesmo, de como se você tivesse uma distribuição contínua de probabilidade de falha, e você integra essa distribuição contínua para obter uma expectativa, não sei o quê. Só que a gente não precisa de todo esse formalismo para fazer um planejamento da manutenção, porque esse formalismo ele tira um pouco a gente
da parte, como que eu vou dizer assim, da parte que faz sentido mesmo da manutenção, e fica um negócio bem teórico assim, e muito pouco prático. Talvez a gente precise de um pouco mais de prática nessa área, né? Então a gente não pode perder o foco das coisas, que às vezes elas são mais simples do que parecem. Por isso que eu estou colocando esses conceitos de uma forma mais abrangente. Bom, sobre os níveis de manutenção. A gente tem 3 níveis, dos quais 2 a gente vai ver nessa aula. Então, o primeiro nível é o que a gente não vai ver, que é o nível estratégico, né? E a gente não vai ver esse nível estratégico porque ele tem muito a ver com as decisões e com os objetivos de cada empresa, né? E a gente não é o tipo de coisa que é genérico para cada empresa. Na verdade, isso é bem específico. E a gente acaba que... Desculpa, tá agitando meu microfone aqui, que tá meio torto. E a gente acaba que isso aqui vai depender de cada empresa. Mas, no nível estratégico, a gente tem alguns desafios e tem um horizonte de tempo. Então, esses desafios no nível estratégico são a manutenção de longo prazo, alinhada com os objetivos estratégicos da organização, né? O que isso quer dizer? Quando a gente está falando do nível estratégico, a gente está falando de gerentes que vão fazer isso. Pô, agora pegaram o martelo, hein? Gerentes que vão fazer isso, e esses gerentes são gerentes sênior, né? Então eles são caras que estão mais próximos do boarding da empresa, e eles estão tomando decisões do seguinte sentido. Por exemplo, essa linha de produção a gente vai manter ou a gente não vai manter? A gente vai trocar equipamento, a gente vai modernizar, a gente vai continuar produzindo esse produto, a gente não vai continuar produzindo esse produto. Todos esses tipos de decisão acabam influindo aqui nessa manutenção de longo prazo, porque você tem que pensar em substituição de máquinas, renovação de máquinas, alteração de layout de linha, e tudo isso daí está nesse nível estratégico aqui, ó. Então, esse horizonte de tempo estratégico, do nível estratégico, ele pode ser um planejamento que, em termos estratégicos, é curto prazo, 5 anos, e ele pode ser até um planejamento para daqui a 50 anos, dependendo se a sua... Depende muito do ramo, na verdade, né? Se eu falar de um planejamento estratégico de 50 anos para uma empresa, é um negócio que, sei lá se, né, para uma empresa que produz produtos aí para mercado, né, é algo um pouco difícil de imaginar. Em 50 anos as coisas mudam muito. Mas se você pensar em sistemas de infraestrutura, por exemplo, como uma usina hidrelétrica, uma ferrovia, uma estrada, um planejamento para daqui a 50 anos é algo factível, né? É algo possível de você pensar, né? Então, daqui a 50 anos eu fiz uma... Eita, nós! Eu fiz uma hidrelétrica, né? Eu produzi lá, construímos uma hidrelétrica, então eu quero que daqui a 50 anos ela ainda esteja produzindo energia elétrica, e eu posso pensar em termos de atualização de tecnologia, eu posso pensar em termos de expansão, de aumento de capacidade, eu posso pensar em várias coisas nesse sentido. Então, por isso que nessa parte estratégica aqui você pode ter um horizonte de tempo bem longo. Depois disso daqui a gente tem a parte tática, né? O que é a parte tática? A parte tática, ela tem a ver muito com a parte organizacional da empresa, mas ainda não com a parte operacional, né? Então a parte tática, ela está preocupada em fazer uma previsão de carga de manutenção. Então isso daqui é mais curto prazo, tá vendo? É de 1 a 5 anos. Então eu preciso prever nesses próximos 5 anos como que vai ser minha carga de manutenção, que já adianto é variável ao longo do tempo, ela não é a mesma carga, e como que eu planejo essa capacidade de manutenção, né?
a gente tem um exemplo muito típico, é, que eu acho que talvez, vamos dizer assim, na história do nosso país até não foi tão difícil de sobrepor assim, mas, por exemplo, você pega uma empresa que estava produzindo as coisas normalmente, aí nos últimos anos a gente teve uma crise, né? Estamos ainda nela. E então o nível de capacidade produtiva das empresas vem caindo gradativamente. Então a gente tem empresas fechando turnos e tudo mais. Então a capacidade produtiva dessas empresas, se eu comparar com 10 anos atrás, por exemplo, essa capacidade produtiva diminuiu. Se a capacidade produtiva diminuiu, provavelmente a carga de manutenção também diminuiu, porque ou as minhas máquinas estão sendo menos utilizadas, ou eu posso até ter máquinas que não estão sendo mais utilizadas. Então, de qualquer forma, essa capacidade produtiva ela vem diminuindo. E como se não bastasse, tivemos agora a pandemia, né? Então, em tempos de pandemia, muitas empresas estão produzindo assim o mínimo possível para não fechar as portas. Então, se está produzindo o mínimo possível, a minha carga de manutenção está menor ainda, e a capacidade e o planejamento da capacidade, né? Quer dizer, a quantidade de gente que eu tenho que ter lá para conseguir dar conta dessa carga de manutenção, ela também é proporcionalmente menor. Então, a gente tem aqui um cenário onde você tem uma variação gigantesca da quantidade de carga de manutenção e da quantidade de capacidade de manutenção que você precisa. Porque se você está produzindo pouco, você não precisa manter tanta gente lá na sua equipe de manutenção para fazer manutenção. Pode ser pessoas contratadas suas, pode ser pessoas terceirizadas, tanto faz. Você não precisa manter, porque você vai estar pagando salário, um monte de salário, e não vai estar tendo retorno por isso, né? Porque você não está produzindo e as pessoas vão estar ganhando sem fazer nada lá. Economicamente isso é muito ruim, né? Ter que demitir as pessoas, mas do ponto de vista da organização também não tem como manter uma equipe grande se não há necessidade, né? Então é meio cruel a situação. Mas aqui a gente está falando de um nível que é o nível tático, né? Que é o nível organizacional ainda. Ele não é um nível operacional. No nível operacional aqui, só para terminar de ler a linha aqui, o nível tático ele é gerenciado por gerentes do nível pleno, que está entre o sênior e o júnior. O sênior e o júnior. O nível operacional, ele não é responsável por decidir o tamanho da equipe e nem se essa equipe é local, se ela é terceirizada. O nível operacional não decide isso. Para o nível operacional, a quantidade de pessoas que você tem, a equipe que você tem é recurso. Hoje você tem esse recurso disponível, amanhã você não tem esse recurso disponível. Não é você que decide, quem decide é o pessoal do tático. Desculpe. Então, esse pessoal do operacional, qual que é o desafio que eles têm que transpor? O planejamento da ordem dos trabalhos aqui, que na verdade é você organizar direitinho as ordens de serviço que vão chegar e fazer o correto agendamento e a correta execução dessas ordens de serviço, né? Tem vários detalhes aqui. E esse planejamento operacional aqui, ele é bem curto prazo. Ele pode ser para daqui um dia ou ele pode ser para daqui um ano. Vai depender muito da prioridade da ordem de serviço, né? E da disponibilidade também que você tem em termos de equipe e outros recursos para executar essa tarefa, né? Essa ordem de serviço, essa ação de manutenção no nível operacional. E quem gerencia isso aqui no nível operacional é um gerente do tipo júnior, tá? Então você tem essa escalabilidade aí, você tem esses 3 níveis aqui
que são 3 níveis, na verdade, que eles se repetem em várias áreas da engenharia, né? Na parte de manutenção é só mais uma parte de onde isso se repete, mas você tem engenheiros júniores, plenos e sêniores também, que estão em diferentes níveis da organização, e as decisões que eles tomam são, entre aspas, proporcionais a isso aqui, a esses desafios aqui que estão propostos aqui, só que em outras áreas também. Bom, então vamos falar um pouquinho da estrutura tática. Lembrando, o estratégico a gente não vai falar, porque depende muito da empresa, mas o tático e o operacional a gente consegue falar. Da estrutura tática, então no nível tático a gente tem alguns desafios que a gente precisa transpor. O primeiro desafio é a previsão de carga de manutenção, que é você prever o quanto de manutenção você vai precisar fazer ao longo de um determinado período, e você poder planejar a capacidade dessa manutenção, né? Então, o que é capacidade de manutenção? É a capacidade que você tem de executar as ações de manutenção que você está prevendo que você vai ter aqui na carga, né? Então, eu vou ter uma necessidade e eu preciso suprir essa necessidade. Então, eu preciso prever quanto que eu vou precisar e eu preciso me planejar para suprir essa necessidade. Então, é necessário aqui que a gente tenha um bom nível de acerto, né, nessa previsão de capacidade de manutenção e do planejamento dela, para que você consiga fornecer uma capacidade adequada para cada ocasião. E para isso, você tem que levar em conta também as manutenções não planejadas. Porque se você pensar só em manutenção preventiva e preditiva, é muito fácil, né? Então você vai pegar tudo que estava planejado lá e vai executar, e você já sabe tudo que vai acontecer. Mas você tem itens que são de manutenção corretiva também, né? A gente já viu que... Opa, tem uns passarinhos aí. A gente já viu que precisa, para economizar um pouco, né? Para você ter uma otimização do recurso financeiro aí, você não pode ter só manutenção preventiva, você também tem alguns itens que é a famosa estratégia RTF, né? Você precisa chegar na manutenção corretiva. E aí, tendo isso, então você com certeza vai ter coisas que vão falhar. E você pode ter coisas que vão falhar mesmo que você não esteja tendo... mesmo que aquele item não seja um item de manutenção corretiva. Às vezes acontece de falhar. E você não pode ter uma equipe tão enxuta a ponto de não conseguir dar conta se acontecer algo muito pequeno fora do planejado, né? Só consegue atender o que estava estritamente planejado. Mas você também não pode ter uma margem de erro tão grande, porque aí você vai ter uma equipe de manutenção muito grande e consequentemente cara, né? Então você não pode ter uma margem de erro aí muito gigantesca também. E lembrando que nesse nível de planejamento aqui, você não precisa necessariamente ter só pessoas contratadas, né? Você pode ter alguns serviços de manutenção que são permanentes, são seus, da sua empresa, e você pode ter outros serviços de manutenção que são terceirizados, né? Para alguns tipos de negócio, esse tipo de manutenção é muito, muito, muito comum. Então, por exemplo, se você trabalha com negócio simples, vamos dizer que você tem um negócio no ramo de alimentação, por exemplo. Se você tem um negócio no ramo de alimentação, tem 2 tipos de manutenção que você vai fazer que você não tem gente contratada, porque é uma manutenção que você não faz o ano inteiro, você faz em períodos específicos do ano, que são, uma delas, dedetização, né? A famosa dedetização e desratização. Então, são coisas que você faz uma vez por semestre, por exemplo,
E você não precisa ter uma equipe de dedetização contratada lá no seu negócio, você ter os venenos na sua casa. Você não precisa de nada disso, você contrata o serviço, né? Não faz o mínimo sentido você ter um restaurante e ter uma equipe de dedetização. E também outra que é no mesmo sentido é caixa d'água, limpeza de caixa d'água. Então ninguém que tem um restaurante contrata um cara que é limpador de caixa d'água. Você contrata o serviço, né? Então isso é uma manutenção que já é uma manutenção terceirizada. O caso é bem simples, mas dá para entender que se não é uma manutenção que você faz sempre, você não precisa ter um profissional que é capacitado para fazer aquilo contratado. Você pode terceirizar. Aí tem vários tipos de manutenção de algumas máquinas na indústria que são feitas, por exemplo, pelo próprio fornecedor. Né? O fornecedor da máquina entrega a máquina e às vezes a máquina precisa de uma calibração, uma coisa assim. E aí quando precisa, que não é sempre, você não precisa ter uma pessoa especializada em calibrar aquela máquina no seu time de manutenção. Meu Deus do céu. Você pode contratar a pessoa e muitas vezes o próprio fornecedor da máquina oferece esse serviço também, porque a máquina é muito específica e ele provavelmente, como ele fornece a máquina, ele já sabe quem tem e quem precisa do serviço. Para prever a carga de manutenção. Então, isso aqui é simples, mas até as referências bibliográficas aqui elas colocam até de uma forma um pouco que parece complicado, mas não é bem simples. Para você prever a carga de manutenção, você tem que incluir todas as ações de manutenção preventivas já agendadas, né? Então, tudo aquilo que você vai substituir, lembra, manutenção preventiva a gente não vai chegar até na falha, vai chegar até um nível limite de confiabilidade e chegando naquele nível limite você vai substituir. E aí você vai fazer a manutenção e essa manutenção pode ser perfeita ou imperfeita. Dependendo de se ela for perfeita ou imperfeita, você tem que ter uma estimativa da confiabilidade resultante dessa manutenção para você poder prever qual que vai ser a próxima oportunidade de manutenção desse mesmo item. E você deve prever também ações de manutenção corretiva, que é aquilo que eu falei. As preventivas são as já agendadas, as corretivas elas vão acontecer quando o item falha mesmo, quando a confiabilidade chega em zero, né? Então você atinge o tempo de falha, ele falhou e você vai lá trocar o item, né? Tem vários itens que você pode fazer isso. A troca é rápida, não tem risco, não tem nada e é mais barato deixar falhar do que você ir lá e ficar trocando sem necessidade, né? Aquele negócio, ninguém troca a lâmpada antes dela queimar em casa, é a mesma coisa. Então, olha só, como que eu faço com esses itens de manutenção corretiva aqui, ó? Perdão. Alguns itens, eles podem ter a sua manutenção corretiva estimada através de estatísticas e históricos anteriores da máquina e de sua operação, né? Então, você tem alguns itens que, apesar de serem itens de manutenção corretiva, você sabe, você tem um histórico e uma estatística para saber quando que eles falham, né? Então, se você sabe que você fez uma substituição de uma correia, uma determinada máquina, e essa correia ela dura uma determinada quantidade de ciclos ou uma determinada quantidade de meses, você já pode prever. Você fala, olha, eu sei que essa correia aqui ela vai durar entre 6 e 10 mil horas, por exemplo. Então você faz uma previsão de a cada 6 mil horas você substituir essa correia. Então você já sabe que você vai ter essa manutenção corretiva a cada 6 mil horas de operação. E você prevê, você faz a previsão de capacidade de manutenção para essa carga, né? Para 6 mil. Se ela durar um pouquinho mais, você vai ter uma pequena margem de folga lá. Só, olha, durou mais, então eu tenho uma capacidade instalada aqui de manutenção que eu não estou usando. Mas ok, tá aí, assim que
ocorrer a falha, eu tenho a capacidade. O que não pode acontecer é você falar assim, esse item aqui eu sei que falha, mas eu não sei quando falha, então não vou prever nenhuma capacidade de manutenção para esse item. E aí o item falhou e você não tem ninguém para fazer a substituição. Então a máquina fica parada lá até alguém da sua manutenção ter alguma folga ou você conseguir contratar alguém para conseguir fazer a manutenção. Aí é complicado, aí não pode, né? Você tem um custo muito alto. E aí você tem outros itens que realmente a estatística dele não ajuda, né? Ele pode falhar de uma maneira realmente imprevisível. E então, quando você está fazendo o planejamento, além desses itens de manutenção corretiva que você já tem um histórico, você também tem que ter um pouquinho mais de capacidade para esse tipo de coisa que pode acontecer eventualmente. Você fala, putz, o negócio está operando aí. Quer ver um negócio que aconteceu? Não lembro há quantos anos, mas acho que faz uns 2, 3 anos que aconteceu lá na Unicamp e deu um pouco de zica porque não tinha capacidade de manutenção, né? Lá não é uma fábrica, lá é uma universidade, mas ela precisa estar operante, né? Precisa ter energia elétrica, né? Para as pessoas darem aula, para as pessoas fazerem pesquisa, tudo mais, tudo que acontece na faculdade. E tava tudo legal. Nossa, isso me incomoda demais. Tava tudo legal até que entrou um lagarto no quadro elétrico da faculdade e acabou a energia e ninguém sabia o que tinha acontecido. E a equipe de manutenção que fazia a parte elétrica estava de folga nesse dia. Então, a faculdade de engenharia mecânica ficou fechada um dia, porque acabou a energia e não tinha o que fazer lá. Não dava para ligar o computador, não dava para ter luz em sala de aula, não dava para ter ar-condicionado em sala de aula, não dava para fazer nenhum teste nas pesquisas lá do pessoal, nos laboratórios. Não dava para ligar nenhuma máquina, então foi todo mundo para casa e voltou no outro dia. E tudo isso porque entrou, na verdade, agora eu tô lembrando se foi um lagarto ou se foi um gambá. Entrou em um quadro elétrico lá e torrou o bichinho lá dentro e acabou. Deu um curto lá e foi isso que aconteceu. Então, você tem que ter um pouquinho de capacidade de manutenção para esse tipo de coisa também que acontece, né? As empresas, muitas empresas elas são montadas, não são montadas em áreas urbanas, né? São montadas em áreas que são próximas à mata, assim. Então tem animais e tendo animais pode acontecer essas coisas, né? Tem que estar previsto também. Então você tem que ter uma folguinha aí na sua equipe de manutenção. E essa folguinha, às vezes, não é só você ter gente a mais, né? Que nem no caso aí da Unicamp, é o pessoal só da elétrica que estava de folga nesse dia, né? Já tinha outras pessoas de manutenção lá e provavelmente elas não estavam fazendo muita coisa. Além do básico, né? Quer dizer, se tem uma emergência, você pode realocar. Mas não tinha ninguém com essa especialidade da parte elétrica, né? Não tinha nenhum eletricista lá. Então a sua capacidade de manutenção nesse item era zero nesse dia. Aí ferrou. Aí todo mundo foi para casa. Bom, e aí aqui tem um pouquinho de conceito também. A carga de manutenção, a carga ela tem muito a ver com o que você vai precisar para fazer a manutenção, né? Isso que é a carga de manutenção. Então a carga de manutenção ela compreende a necessidade de operários. Então quantos homens-hora você vai precisar para cumprir aquela ação de manutenção, materiais e equipamentos, né? Você tem que ter material para fazer a manutenção, você tem que ter equipamento, ferramenta, às vezes até alguma infraestrutura, dependendo. E ela deve ser pensada levando em conta o horizonte de tempo para o qual se planeja a manutenção do objeto. O que isso quer dizer? Quando eu estou prevendo a carga de manutenção, quando eu quero fazer uma previsão de carga de manutenção,
eu tenho que ter um horizonte de tempo. Eu tô querendo prever essa carga de manutenção para a próxima semana, para o próximo trimestre, para o próximo ano, né? O ideal seria que a gente conseguisse prever para o horizonte de tempo mais curto possível. Mas a gente tem coisas que nos impedem, né? Por exemplo, a gente tem questões trabalhistas, né? Você não pode contratar uma pessoa hoje e demitir semana que vem, contratar de novo e demitir na outra semana, porque a sua carga de manutenção é variável, né? Você tem que, né? Além das leis do país, ninguém gostaria de trabalhar em uma empresa que te contrata dia sim, dia não, né? Então é complicado. Então você tem que meio que tentar otimizar os seus recursos aí e prever um horizonte de tempo um pouco mais longo. Mesma coisa de terceirizados, né? Se você vai contratar um serviço de manutenção terceirizado, se você vai contratar por um período muito curto, o preço normalmente é alto. Se você vai contratar por um período um pouco mais longo, você consegue uma margem nesse negócio e você consegue reduzir um pouco o seu custo se você diluí-lo no tempo, né? Então, tem essas questões aí que você precisa pensar. Por isso que o horizonte de tempo, ele não pode ser tão curto, né? Normalmente você faz aí por trimestre, por semestre ou por ano, para você poder dar conta da manutenção aí que você precisa. E aí tem os métodos qualitativos de previsão de carga de manutenção. Desculpe. Por que você tem um método qualitativo de previsão de carga de manutenção? Porque às vezes você tem algumas situações que você não tem um histórico, né, de falhas ali, para você ter uma estatística, para você saber, falar, olha, acabei de montar essa hidrelétrica aqui, tecnologias novas, equipamentos novos, tudo novo. E aí, quando que vai falhar? Não sei. Então, mas você precisa saber quando que as coisas vão falhar, né? E isso tem a ver só com manutenção corretiva. Os itens de manutenção preventiva, você já tem um planejamento ali, né? De quando que você vai fazer essa manutenção. Pode ser que não seja o planejamento mais bem ajustado do mundo, porque a planta é nova, mas você tem. Mas os de manutenção corretiva não dá para saber, a menos que você tenha dados. Então tem dois métodos qualitativos de previsão de carga de manutenção que a gente pode usar. Um desses métodos é o método de consenso de especialistas. Então você junta um grupo de especialistas de diversas áreas e esses especialistas eles vão discutir as probabilidades e os tempos de falhas dos itens e eles vão desenvolver uma estimativa, né? Eles vão entrar num consenso lá e vão desenvolver uma estimativa inicial para você fazer a sua previsão de carga de manutenção. Lógico que nada como você ter a estatística em mãos, mas quando você não tem, é mais ou menos isso que se faz. E esse é um dos métodos, né? Tem um outro método que ele chama método Delphi. E esse método Delphi, ele também vai fazer o uso de especialistas da mesma forma. Só que, por que existe o método Delphi? O método Delphi existe porque quando você vai fazer esse primeiro método aqui do consenso, que você vai reunir todo mundo, o consenso ele exige que você aplique algumas metodologias criativas, né? E uma delas é o brainstorming, né? Que acho que o pessoal está mais acostumado a ouvir. E quando você vai fazer um brainstorming, por exemplo, não sei se vocês já tiveram isso, mas se vocês não tiveram, com certeza vocês vão ter na área de projeto, né? Nas disciplinas de projeto. Como que eu faço um brainstorming? Só sentar e ficar gerando um monte de ideia lá do nada? Não é bem assim que faz brainstorming. Quando você faz um brainstorming, tem algumas regras muito específicas. Então, você só faz brainstorming com gente que é treinada para fazer brainstorming. Por quê?
Porque num brainstorming você não pode, de maneira alguma, quando surge uma ideia, você não pode ser negativo àquela ideia, né? Você não pode negar a ideia. Porque de fato a ideia não ela pode ser ruim, na verdade. Ela pode não ser uma ideia muito boa. Mas o brainstorming, a técnica do brainstorming, ela defende que mesmo que uma ideia não seja muito boa, ela pode dar origem a uma outra ideia de outro membro do grupo que seja muito boa. E essa outra ideia ela só vai surgir porque alguém do grupo falou alguma coisa que às vezes tá uma bobagem, né? Mas que eventualmente quebrou um paradigma ou levou a uma outra forma de pensar e chegou-se lá numa ideia super genial que resolve o problema. Então, quando você está fazendo brainstorming, você não pode negar a ideia, você não pode fazer falas negativas e você não pode fazer nem expressões negativas. Sabe quando a pessoa fala uma bobagem, você faz aquela carinha de velório assim para a pessoa? Não pode. Então, então você tem que ser treinado para fazer brainstorming. E nem todo mundo é treinado para fazer brainstorming e às vezes quem foi treinado também não segue o treinamento. Então você tem algumas pessoas que têm personalidade mais forte e infelizmente isso é mais crítico quando você tem especialistas, porque quando o cara tem o título de especialista, ele acha que ele tem razão e os outros não. Então, quando você junta especialistas no mesmo local e um deles tem uma personalidade mais forte do que os outros, você acaba inibindo ideias e acaba não dando um resultado tão legal a esse consenso de especialistas aqui. Então você vai para o método Delphi, que você vai pegar um monte de especialista de novo, só que eles não se reúnem, eles não se falam. No método Delphi, você pega uma pessoa terceira, né, uma pessoa que não tem nada a ver, às vezes não é nem da empresa, e você vai consultar esses especialistas individualmente e vai fazer, na verdade você vai fazer várias rodadas disso, né? Você vai consultar eles individualmente, você vai fazer perguntas, né? Então vamos dizer assim, eu vou juntar especialistas, beleza? E eu vou fazer perguntas específicas, um conjunto de perguntas sobre a manutenção de uma turbina, de uma usina hidrelétrica, para cada um dos especialistas. Aí um vai falar que, precisa fazer a manutenção dos mancais hidrodinâmicos, o outro vai falar, não, mas você também precisa fazer inspeção lá na turbina, porque pode a água pode puxar detritos lá para dentro, pode ter incrustação e pode ter animais que grudam lá, tipo, tem um tal de um caramujo dourado que veio em casco de navio para cá e essa droga desse caramujo incrusta e acaba com um monte de turbina de usina hidrelétrica. Então, isso é um problema grande também que se tem para resolver. Então, cada especialista vai falar uma coisa, né, e vai dar um tempo de manutenção. Aí essa equipe terceira ela vai pegar todos esses dados, ela vai fazer um compilado dos resultados, ela vai apresentar esse compilado para os especialistas novamente, né, sem dizer, lógico, quem disse o que, mas ela vai fazer um compilado e ela vai fazer um novo conjunto de perguntas baseada nesse primeiro conjunto de resultados. E esses especialistas vão dar pitaco individualmente de novo. Um vai falar, mas esse negócio de caramujo é bobagem. E o outro vai falar, não é bobagem, tal, não sei o quê. E até que esse agente terceiro aí, ele vai compilar essas informações e ele vai chegar nos meios termos ali, nos relatórios dele, de uma forma que vai chegar uma rodada que todos os especialistas já estão meio que concordando com aquele negócio, você vai chegar meio que num consenso. Quando você chega nesse ponto, aí você termina o método Delphi, e esse método Delphi gerou também uma estimativa, né, uma previsão qualitativa aí de carga de manutenção, e normalmente ela tem uma qualidade um pouco melhor do que essa do consenso aqui de cima. E aí a gente tem uns métodos quantitativos também para previsão de carga de manutenção. Os métodos quantitativos eles vão surgir
quando você já tem a experiência, você já tem a base de dados estatísticos ali, você já tem o histórico e você já consegue prever mais ou menos quando uma coisa vai falhar baseado no histórico, né? Então, vamos voltar no exemplo da correia da máquina lá que a gente falou que falha. Essa correia, vamos dizer assim, que a gente sabe que ela falha a cada 6.000 horas de operação. Né? Entre 6 a 10 mil horas, vamos dizer assim. Existe uma chance de que ela falhe entre 6 e 10 mil horas. Essa chance, ela vai dar para a gente uma função que ela chama MCF, né? Função média acumulativa. E essa função média acumulativa, ela vai estimar as chances de que um objeto falhe N vezes em um determinado horizonte de tempo. Ou mais especificamente, ela vai te dar a chance de que esse objeto falhe daqui a um determinado tempo. Então vamos dizer assim, se essa correia ela falha entre 6 e 10 mil horas, e eu estou fazendo um horizonte de planejamento de 100 mil horas, então existe uma chance de que ela falhe, vou fazer umas contas rápidas aqui, entre 6 e 10 mil horas, vamos dizer, entre 10 e 20 vezes nesse período, certo? Se fosse a cada 6 mil horas, a gente teria 100 dividido por 6, dá 16,6. Então a gente teria uma chance de que essa correia falhe algo entre 17 e 20 vezes nesse período. Né? Então essa função MCF, que existe todo um formalismo tal, estatístico para você calcular ela, mas ela representa isso. Ela representa a chance de que o objeto falhe N vezes em um determinado horizonte de tempo. Né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui, na prática, você vai obter ela por métodos estatísticos simples. Né? Você vai pegar as informações que você tem lá da sua equipe de manutenção e vai levantar um histograma. Vai falar, olha, a média está aqui, desvio padrão está aqui, existe uma chance tal de que ela falhe tantas vezes, entendeu? Nesse período. E aí, com isso, já ficou bem claro de que você consegue fazer, apesar de ser um item de manutenção corretiva, você consegue fazer uma previsão da capacidade de manutenção que você vai precisar para esse item. Então, com esses dados estatísticos, você vai fazer uma previsão de quantas vezes cada item de manutenção corretiva vai falhar no período e você vai prever a carga de manutenção que vai ser necessária para você lidar com esses itens também. E, de novo, você tem que trabalhar com fatores de segurança para a carga de manutenção. Então, você vai ter lá uma carga de manutenção preventiva, que vai acontecer com certeza, uma carga de manutenção corretiva, cujo erro é um pouco maior, porque você não tem a certeza que você tem para preventiva, mas que vai acontecer. E você tem uma terceira carga de manutenção corretiva, que é a carga realmente imprevisível, que é o gambazinho entrando no seu quadro elétrico lá. E que você tem que ter equipe para isso também, né? Então você tem que ter um fator de segurança aí para sua capacidade, né? Que você vai projetar, né? Sua capacidade de manutenção para essa demanda, mas você não pode exagerar muito, porque senão você vai ter uma equipe cara, né? A gente tem que otimizar custos. Eu tinha um professor, ele era bem prático assim, né? Mas no final da faculdade, acho que era um professor de instalações hidráulicas, um negócio assim. E ele falava que na física a gente tem 3 unidades básicas, né? Que são massa, comprimento e tempo. Com essas 3 unidades básicas você monta todas as unidades. Não é bem verdade, acho que são 10, mas vamos dizer assim. E ele falava que na engenharia você tem 4 unidades básicas, né? Que você tem massa, comprimento, tempo e dinheiro. Né? Dinheiro para a gente também é uma variável a se otimizar. Então tem que ficar muito atento com essas questões. Aqui tem um gráficozinho que ele pode ser usado para previsão de carga de manutenção, mas ele
ele é um gráfico um pouco perigoso, eu acho. Então você divide aqui embaixo por períodos. O período pode ser um mês, um trimestre, um semestre, um ano, alguma coisa assim. E aqui você tem a previsão de carga de manutenção. E essa previsão de carga de manutenção, você vê que é algo numérico aqui, né? Porque tem essas barrinhas e tal. Então, normalmente, como a gente aqui está focando em recursos humanos, muito provavelmente isso daqui é carga de manutenção em homens-hora. Mesmo porque a carga de manutenção em homem-hora, ela te dá uma capacidade de previsão de custos muito boa, né? Porque você vai pagar as pessoas para fazer essa manutenção e você paga elas por hora. Então, você tem uma previsão aqui em homens-hora, né? E em uma dessas barrinhas aqui está dividido em quantidade de homens-hora de manutenção preventiva que você precisa e quantidade de homens-hora de manutenção corretiva. Então aqui ele tem um histórico e com esse histórico por período ele consegue dizer, fala, olha, aqui eu vou precisar, né, porque isso aqui provavelmente é cíclico, né? Então se eu estou falando de trimestres, cada 4 barrinhas aqui vai ser um ano. Então é cíclico e ele consegue olhar para o histórico anterior e prever. Mas tem que tomar cuidado porque esse histórico aqui ele engloba muitas coisas, né? Ele engloba contexto, ele engloba mercado, ele engloba decisões estratégicas, né? Então você teve essa demanda aqui de manutenção porque a empresa estava vendendo tanto, porque a empresa estava produzindo tanto, porque o mercado estava assim, por um monte de coisas, né? Se a gente entra, por exemplo, num cenário totalmente atípico, que é igual esse que a gente está vivendo hoje da pandemia, a previsão baseada num gráfico desse não serve para nada, né? Porque vai ser diferente, não tem como. Então, dá para prever assim, mas você tem que ter uma noção boa de qual que era o contexto na época que você tinha esse tipo de manutenção, que para você saber se você está exatamente nas mesmas condições e se nada mudou. Aí você consegue usar esse tipo de gráfico aqui, senão fica meio complicado. Depois aqui a gente vai agora para a parte de planejamento de capacidade de manutenção, né? Até agora a gente estava falando em previsão de carga, agora a gente vai para planejamento de capacidade. Então, para planejar a capacidade de manutenção, eu tenho que levar em conta 4 coisas. Primeiro, os recursos humanos, as peças e os materiais que eu vou precisar, depois ferramentas, equipamentos e infraestrutura e por último informações, né? Então manuais, normas, documentação, etc, que você tem que ter disponíveis. Nessa parte de infraestrutura aqui, às vezes você vai fazer manutenção de um item e você precisa, por exemplo, de uma bancada para fazer manutenção daquele item. É o caso de turbina de avião, por exemplo. Você tira a turbina do avião e você põe ela numa bancada de testes para você fazer testes nela. Então, a bancada tem que estar disponível, né? O local tem que estar disponível, não é só peça e ferramenta, né? Também tem que ter infraestrutura, por isso que está aqui. E desses 4 itens, hoje a gente vai focar na parte de recursos humanos. Essa parte de peças e materiais, ferramentas e informações, a gente vai focar depois quando a gente for para a parte de logística de manutenção. Então, hoje a gente está vendo a parte de planejamento, e depois a gente vai ver a parte de logística, né, o prisma da logística, e depois a gente vai ver o prisma de custos dessa manutenção, né? Então, isso tudo vai ajudar a gente nas decisões aí de planejamento. Então, hoje a gente vai focar mais em recursos humanos aqui. Então, o que vai acontecer? Devido a essas flutuações nas cargas de manutenção, a equipe de manutenção que você vai montar e a estratégia também que você vai montar, ela tem que sobrepor alguns desafios. Quais que são esses desafios? Primeiro, variedade de habilidades entre os colaboradores. Então, eu preciso ter pessoas, né, um número, entre aspas, mínimo de pessoas. E esse número mínimo de pessoas tem que ter todas as habilidades que você precisa para executar uma manutenção. Então, não adianta eu
montar uma equipe de manutenção que tem um monte de torneiro mecânico e não tem um eletricista. Quer dizer, se você precisa eventualmente de um eletricista, você tem que ter um eletricista, senão não vai funcionar. Então você tem que ter habilidades variadas ali na sua equipe de manutenção. Você também tem que ter um nível adequado de distribuição de tarefas. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, vamos dizer, você tem uma fábrica de roda de trem. A roda de trem, ela tem um perfil todo específico e ela é produzida em tornos mecânicos. Então, você vai ter que ter, como você vai ter muito torno nessa fábrica, você vai ter que ter muita gente na sua manutenção que saiba fazer manutenção de torno. Então, provavelmente, você vai precisar de mais pessoas com essa habilidade, né? Do que, por exemplo, como a gente estava falando agora, eletricistas. Porque você não vai ter tanto problema com parte elétrica, você vai ter mais problema com torno. Então, você tem que adequar a quantidade de pessoas por habilidade na sua equipe para que você tenha um nível adequado de distribuição de tarefas. Se você tiver uma quantidade igual de eletricistas e de pessoas que fazem manutenção de torno, os caras que vão fazer manutenção de torno vão estar sobrecarregados e os eletricistas vão estar tranquilos, né? Porque a quantidade de homens-hora que você precisa para cada atividade é diferente, então você precisa suprir isso de formas diferentes. Você também tem que ter uma equipe, isso aqui é importante, isso aqui na verdade é bem vida de manutenção, né? Uma equipe que tenha capacidade de fazer horas extras, né? Porque hora você vai ter pouca carga de manutenção, então a equipe de manutenção vai estar lá tranquilona, e hora você vai ter uma carga forte, então você vai precisar que esses caras trabalhem além das horas que precisa trabalhar. Então essa equipe precisa ter essa capacidade de hora extra. E você precisa, quando você está montando essa equipe, você precisa realmente contrair capacidade de manutenção. Então, eu preciso observar as habilidades que eu tenho na minha equipe, as capacidades de cada um, né, e a disponibilidade de cada um, para que, se eu estiver aumentando a minha equipe, eu realmente esteja aumentando a minha capacidade de manutenção. Às vezes eu vou trocar um cara que tinha uma capacidade de fazer hora extra por um cara que não tem capacidade de fazer hora extra, né? Então você, na verdade, você está perdendo capacidade de manutenção, você não está ganhando. Então tem que ter atenção com essas coisas. E aí, isso aqui é a mesma coisa que eu já falei, né? Então, em alguns cenários, a equipe de manutenção faltou um pod aqui. Pode ser capaz de lidar com toda a carga em período normal, em outras pode haver necessidade de horas extras, em outros ainda, por motivos financeiros ou estratégicos, você pode adotar uma terceirização de alguns tipos de manutenção. Que é aquele negócio da caixa d'água lá que a gente já falou. Bom, terminamos a parte tática, agora a gente já pode ir para a parte operacional. Na parte operacional, a gente tem também alguns objetivos que a gente tem que vencer, né? Ou que alcançar. Então, nessa parte operacional, o que a gente quer? A gente quer a conclusão dos trabalhos de manutenção de maneira eficiente e segura, né? Então, otimizando tempo, otimizando recursos e reduzindo riscos. É isso que a gente quer. Minimização de downtime, porque o downtime a gente sabe que ele vai gerar um custo indireto e esse custo indireto é muito alto, é sempre muito alto. O custo otimizado, aliás, o uso otimizado de força de trabalho e materiais através de cronogramas bem planejados e equilibrados, né? Então, além de eu fazer essa manutenção de uma maneira eficiente, eu tenho que otimizar minha força de trabalho e eu não posso sobrecarregar nenhum equipamento, nenhuma ferramenta, nenhuma pessoa, né? Eu tenho que ter uma coisa equilibrada para sempre ter capacidade de manutenção. A gente tem que lembrar, né, que normalmente a pessoa que está na parte gerencial, se ela não for uma pessoa sensível, ela acaba esquecendo que o pessoal da manutenção cansa,
né? Então você não pode sobrecarregar a pessoa, porque o cansaço ele gera nessa área, o cansaço ele gera risco, né? Então você tem que ter as pessoas ali num nível, lógico que não vai estar todo mundo 100%, mas no nível de cansaço mais ou menos igual para todo mundo ali, para que você minimize os riscos, né? Você tem um cara muito cansado e outro tranquilo. Às vezes o cara que está muito tranquilo deixa de prestar atenção e o cara que está muito cansado ele pode não se ater a determinados detalhes e isso pode te causar muitos riscos que a gente quer evitar. Então, uma alocação igualitária de recursos com base nas necessidades dos negócios e dos clientes internos suportados, né? Então, o que eu quero? Eu quero... assim, o que eu não posso fazer, na verdade? Eu não posso priorizar um setor a troco de nada. É lógico que vai ter prioridades na parte de manutenção, mas você não pode prestar manutenção para um setor imediata e para outro setor que tem uma necessidade ali em termos de prioridade que seja igual. Esse outro setor não pode ficar na mão, né? Então eu tô tendo aviso de má qualidade de rede aqui, pessoal. Se tiver caindo aí, se estiver travando muito, vocês me avisam. Mas eu não posso ter nada assim que vai me dar, que vai priorizar um setor e vai, né, vai cobrir um santo para descobrir o outro, né? Então eu tenho que ter uma alocação igualitária de recursos aí para que fique justo para todo mundo e que você não crie um gargalo desnecessário dentro da sua empresa lá. A gente também quer a minimização de atrasos e idle time aqui, através de coordenação com departamentos envolvidos. O que é idle time? Idle time é o seguinte: idle time ele é um downtime, na verdade, mas ele é um downtime que assim, você para as máquinas para fazer manutenção, então a máquina ela estaria disponível, né? Mas você parou ela, então ela está em idle, ela está em aguardo, mas você também não está indo lá fazer a manutenção, então ela está parada, poderia estar produzindo, né? Não está parada para manutenção, mas também não está ocorrendo manutenção nela. E isso acontece muito. Todo mundo que lidou ou que vai lidar um dia com o departamento de compra sabe o que é sofrer, né? Porque você fala assim, puta, eu preciso dessa peça específica para fazer essa manutenção, beleza? Aí vai lá o departamento de compras, então vou fazer 18 cotações aqui. Aí os caras vão lá, fazem um monte de cotação, tal. Metade das cotações é de peça que está fora da especificação, que não é o que o pessoal da manutenção precisava. Mas o que acontece? O pessoal da compras não tem esse conhecimento técnico. Para eles, porca é porca. Não tem padrão de rosca, entendeu? Então, se é uma rosca M, se é uma outra rosca, ninguém quer saber. Porca é porca. E aí, eles vão cotar um monte de coisa lá, eles vão cotar coisas que são muito mais baratas do que o que você pediu, mas que também estão fora da especificação, tal. Aí você vai ter aquele ciclo de explicar que focinho de porco não é tomada, e aí você vai fazer uma validação técnica dos orçamentos, e aí nessa validação técnica você vai dizer o que pode ser comprado, o que não pode, aí eles vão comprar. E nesse tempo que passou, a máquina estava parada. Então você teve um idle time grande aqui e você precisa reduzir isso daqui. Então como que você reduz isso? Um jeito muito simples é você manter um estoque de peças que você precisa trocar, não um estoque gigantesco, mas um estoque razoável ali, e quando você faz a manutenção você repõe o estoque. Então a peça sempre está disponível. Se a compras demorar para comprar peça, beleza, já foi feita a operação, né? E então tem toda essa questão aí de você reduzir tempo de máquina parada, reduzindo burocracia ou desviando de burocracia.
Empresa, lógico. As empresas, principalmente as empresas no Brasil hoje, elas têm... Jesus... Elas têm um departamento, que, além do departamento de compras, que já surge pelo fato de as pessoas quererem roubar dinheiro da empresa, existiam agora os departamentos de compliance também, né? E os departamentos de compliance, eles nasceram para que as negociações entre as empresas e fornecedores e tudo mais ocorram realmente de forma comercial, sem envolver interesses pessoais. Vamos colocar dessa forma. Então, hoje, quando vocês forem para o mercado, ou quem já está no mercado, já deve ter ouvido falar isso de compliance, né? Compliance, então ele vai fazer esse papel de você, por exemplo, eu vou comprar desse fornecedor, né? Eu vou comprar essa peça desse fornecedor. Vamos dizer que eu vou preciso comprar uma frota de carros, por exemplo. Então essa frota de carros eu vou precisar fazer uma cotação. Eu tenho esses veículos especificados aqui, uma determinada especificação, por exemplo, se eu estou comprando uma frota de caminhões, por exemplo, esses caminhões eles têm que carregar uma determinada carga, eles têm que ser econômicos, custo de manutenção e tudo mais. Então tem esses critérios que você tem que obedecer. E vamos dizer o seguinte, eu tenho um conhecido na Volvo, um exemplo só, né? Eu tenho um conhecido lá na Volvo que eu não gosto muito dele, então eu não vou nem cotar os caminhões da Volvo. Mas eu tenho um outro conhecido na Scania que, o cara é firmeza, tal. Então eu vou cotar lá com ele, então eu vou comprar lá com ele. É justamente isso que o departamento de compliance quer evitar, porque às vezes você fazendo isso, você você não está seguindo o objetivo da empresa, que é obter o recurso de uma maneira mais barata possível, né? Você está obtendo um recurso levando em conta também os seus interesses pessoais. Isso pode fazer com que a empresa gaste mais dinheiro, porque o cara lá tem um brother na Volvo que não é legal, e tem um brother na Scania que é legalzão, que paga um jantar para ele. Então vai acontecer. Então, compliance também entra aí, tá? E por isso que a gente precisa, por exemplo, nessa parte de idle time aqui, o compliance às vezes ele demora para te dar uma resposta, para dizer se está tudo ok para você fechar o negócio. Então, e você está comprando parte de manutenção, então, de novo, tem que pensar em estratégias para que você não dependa desses departamentos na hora de fazer uma manutenção de fato, para você não ficar com a máquina parada à toa. E aí, aqui, essa estrutura operacional aqui, ela vai envolver planejamento e agendamento das ordens de serviço e o agendamento da manutenção de fato. Então, vamos lá. O que é a ordem de serviço? Todo mundo já ouviu falar de ordem de serviço. E ordem de serviço é uma ordem de serviço lá, é um formulário que você preenche requisitando um serviço de manutenção. Então vamos lá, você está trabalhando, você é engenheiro e seu computador da empresa deu uma zica lá. Então você vai abrir uma ordem de serviço requisitando que o pessoal de TI conserte o seu computador, porque o monitor parou de funcionar, sei lá, qualquer coisa assim. Então você vai preencher um formulário. E esse formulário, até inclusive eu coloquei aqui exatamente da maneira como as referências colocam, né, as referências bibliográficas, só que na prática não acontece, tá? Então o que você precisa colocar de informação na sua ordem de serviço? Duas coisas, dois tipos de... Minha internet está ruimzinha hoje. Dois tipos de informação. O primeiro é a informação necessária para o planejamento e agendamento. Então inclui aqui o departamento demandante, né? Beleza, ok. Informações sobre o item a sofrer manutenção, também ok. Informações sobre o serviço requisitado, incluindo prioridade, também ok. Informação de recursos necessários, métodos, procedimentos de segurança e informações técnicas. Isso aqui está aqui para a ordem de serviço, mas no meu ponto de vista,
quem vai preencher essa parte de recursos necessários, métodos, procedimentos e informações técnicas é o próprio pessoal da manutenção, né? Não tem como, eu que sou engenheiro, beleza, estou trabalhando no meu computador pifou, aí eu vou lá, você precisa formatar ele, trocar o HD, colocar um SSD por causa disso. Às vezes não tem como você saber. Lógico que no caso do computador é algo simples, né? Normalmente a gente conhece, mas dependendo, até no caso do computador, você pode errar, você pode achar que é uma coisa e não é aquela coisa, né? Então, quem vai dizer realmente isso aqui é um técnico, né? Que viu lá, que fez uma diagnose, que achou a causa e beleza. E aí depois tem uma outra parte que ninguém coloca em ordem de serviço, mas que é extremamente importante, que é isso aqui, ó. Não sei porque eu tô tendo que clicar várias vezes para o negócio andar. Informações de controle. Então, primeiro, tempo real de serviço. Isso daqui normalmente se preenche. Materiais e peças utilizados também se preenche, mas essa última parte aqui não. Causas e consequências da falha. Isso daqui é muito importante justamente para o departamento de manutenção. Então, eu estou fazendo a manutenção de uma máquina lá. Qual que foi a causa da falha? Quais são as consequências dessa falha? Tudo isso daí pode me alimentar um FEMEA, pode me alimentar um FTA, né? Só para lembrar, o FEMEA é aquele método que a gente tenta imaginar os modos de falha e as consequências, né, para poder agir. E o FTA é o contrário, a gente parte das falhas observadas e vai tentando imaginar a causa, o que pode ter causado aquela falha. Né? O FTA é o Fault Tree Analysis e o FEMEA é o Failure Mode and Effects Analysis. Então, isso daqui é o que alimenta o FEMEA e o FTA lá, para você poder melhorar os procedimentos, melhorar produtos, enfim, ter mais estatística de quando que as coisas falham, para você poder fazer um planejamento melhor da sua manutenção. Mas as pessoas têm mais ou menos esse conceito de que quando, trocou, fez manutenção, está funcionando, pau no gato, né? Não, acaba deixando essa parte final de lado, e essa parte final também é muito importante. Depois, a gente tem aqui a organização das ordens de serviço, né? Então, a gente tem o planejamento delas, e o planejamento é como essa ordem de serviço vai ser feita. E aí entra naquele item que eu falei no slide anterior, né? Que é essa parte de informação de recursos, métodos, procedimentos e informações necessários. Quem vai preencher isso daqui, na minha visão, é o pessoal de manutenção especificamente, não o requerente, né? E ele vai incluir então os recursos humanos, né? O planejamento, recursos humanos, materiais, infraestrutura, ferramentas e tempo necessário. E pode disparar ordens de compra de peças, e é desejável que essas ordens sejam para reposição de estoque e não para o serviço a ser executado. Às vezes não tem jeito, às vezes quebrou um negócio que nunca quebrou na vida, que ninguém estava imaginando que ia quebrar naquele momento, que você precisa comprar, né? E normalmente alguns departamentos têm uma verba de reserva para isso. Então, é algo que não vai passar pelo departamento de compras, vai ser comprado direto, justamente para evitar esse tempo, porque às vezes é mais barato você comprar direto, mesmo que seja um pouco mais caro, do que você ficar com as máquinas paradas lá e ter um custo muito maior depois, porque você quis comprar o mais barato possível e levou para compras, levou para compliance, não sei o quê. Então, os departamentos têm essa verba, normalmente, e ela pode ser utilizada. Então, o planejamento da ordem de serviço é como que ela vai ser executada. E o agendamento é o quando que ela vai ser executada. Então, o agendamento é a alocação de recursos em um ponto do tempo para que a manutenção seja executada. Ele deve levar em conta a disponibilidade dos equipamentos a sofrer manutenção e a prioridade de cada um dos itens também. Então, essa parte aqui de agendamento, às vezes não dá para você fazer manutenção exatamente quando você quer. Lógico que se for uma corretiva é mais fácil, porque é imediato, né? Então vai parar de funcionar de qualquer forma.
Mesmo assim, você pode ter problemas de acesso àquela máquina, então às vezes você tem que gerar um downtime grande aí porque você não tem acesso à máquina. É, mas você tem que, dependendo da manutenção, às vezes é uma manutenção corretiva, mas é daquelas manutenções que ela pode ser adiada. Lembra que a gente estava falando de manutenção deferida? Né? Deferida ela ocorre quando você vai fazer, né? Não quando quebrou e não quando falhou lá, né? Então você, às vezes ela é deferida justamente por uma questão de disponibilidade de equipamento, né? Não só a sofrer manutenção, mas disponibilidade de ferramenta, de peça e tudo mais. Às vezes, pô, queimou uma lâmpada, mas você não tem lâmpada para trocar naquele momento, ela vai ficar quebrada mesmo. Quando essa empresa chega num ponto de não ter lâmpada para trocar, é porque a coisa está feia. Mas, enfim. E aí tem uma questão de prioridade também. Às vezes você tem uma capacidade de manutenção, mas essa capacidade já está alocada fazendo um serviço mais importante. Então aquilo que não é tão importante, na sua prioridade vai ter que aguardar um pouquinho. E aí tem a questão da execução. E a questão da execução é a seguinte: a execução da ordem de serviço ela vai seguir o padrão de qualidade do planejamento. Quanto melhor for o planejamento, então quanto mais claro tiver para você a quantidade de recursos, os itens que você vai usar, os procedimentos que vão ser adotados, as informações, tudo bonitinho, então melhor vai ser a sua execução. Então, por isso que essa etapa de coleta de dados é extremamente importante, aquela que a gente estava falando, né? No final. Porque se você não souber os dados, você vai alocar recursos e às vezes vai faltar recurso. Então, você vai ter que... fui fazer a manutenção, mas não deu para fazer a manutenção porque envolvia tal ferramenta e tal ferramenta não está disponível. Aí deu zica. Então a execução ela vai ser um reflexo de um bom planejamento. E o agendamento da manutenção, essa parte aqui é bacaninha, ela vai seguir essa questão de diagrama aqui. Esse diagrama aqui, ele é um diagrama de atividades, né? E ele vai definir para a gente qual que é o caminho crítico. Né? O que é um caminho crítico? É um caminho que ele atrasa outras atividades. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava fazendo a faculdade, o meu catálogo de disciplinas lá na Unicamp, as disciplinas tinham pré-requisitos. Então, eu não podia fazer cálculo 2 se eu não tivesse passado em cálculo 1. Eu não podia fazer cálculo 3 se não tivesse passado em cálculo 2, e assim por diante. E criava-se umas árvores, assim, na disciplina, no curso, e essas árvores às vezes eram muito longas. Então a gente tinha uma árvore lá, que era a mais longa de todas, que era uma árvore que envolvia as disciplinas principais do curso. Né? Eu sou formado em engenharia de controle e automação, então a disciplina de controle é uma das principais. E aí você tinha lá todas as matérias em sequência, assim. Então tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, depois em estática, dinâmica, vibrações, controle e controle avançado. Então cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estática, dinâmica, vibrações, controle avançado. São 8 disciplinas seguidas, assim, semestre a semestre. E qual que era o empecilho ali, a dificuldade? É que várias dessas disciplinas eram oferecidas anualmente, não semestralmente. Então, por exemplo, a disciplina de estática, ela era oferecida no terceiro, vamos dizer, no terceiro semestre do curso. Se eu reprovasse estática, eu não ia conseguir fazer no próximo semestre, porque ela não era oferecida em semestre par. Ela só ia ser oferecida no semestre ímpar. Então eu ia ter que esperar um ano para fazer a matéria. E se você reprovar, tinha várias dessas nessa árvore. Então se você reprovasse 2 dessas, o que ia acontecer?
reprovou uma, você já vai de 8 para 10 semestres, 10 semestres era o tempo do curso. Reprovou duas, você já está atrasando o seu curso. Então, esse caminho das disciplinas era um caminho crítico, porque se você reprovasse, você atrasava o seu curso. Aqui na questão da manutenção é a mesma coisa. Você tem alguns caminhos das atividades que você tem que fazer e vão ter caminhos aqui das atividades, que nem eu tenho atividades aqui N1, N2, N3 e N4 estão em paralelo. São atividades independentes. Mas N5 depende de N2 e de N4. Então, ele está em série com as atividades N2 e N4 aqui. E o que vai acontecer? Se alguma delas atrasar, N5 atrasa, N6 atrasa, N7 atrasa e o final atrasa. E a gente não pode ter atrasos. Então, eu tenho que saber quais que são os caminhos críticos aqui para que eu faça os agendamentos corretos e não atrase nesse caminho crítico. Se eu tiver algum atraso em um caminho que não é crítico, eu ainda consigo me virar e chegar lá no final em tempo hábil. Mas se eu tiver atraso no caminho crítico, ferrou. Então, como que eu faço isso? Eu tenho esse diagrama de atividades aqui e você vê que as arestas entre as atividades elas têm um peso. Esse peso aqui é o tempo que a atividade da esquerda demora. Então, N1 demora 2 períodos para fazer, N2 demora 3 períodos, N5 demora 2 períodos e assim por diante. N7 demora 3 períodos até chegar no final. Período pode ser dia, pode ser mês, pode ser hora, qualquer coisa. E aí você faz essas tabelinhas aqui, e essas tabelinhas aqui elas dizem o seguinte: você vai ter o começo e o fim, né? Então você tem o start e o finish aqui, que são as colunas, e as linhas são o early, que é cedo, e o late, que é tarde. Então como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou fazer primeiro o caminho do começo até o final, do start até o end, preenchendo essas linhas, essas primeiras linhas do early aqui, ó, do early start. Então, se eu começar cedo, quando que eu vou começar e quando que eu vou terminar cada tarefa? Eu vou chegar aqui e vou ver quanto tempo que eu demoro para terminar. Depois, eu vou fazer uma segunda passada voltando. Falei, então, se eu terminar aqui nesse período que eu falei que eu terminei, quando que eu posso começar essas tarefas aqui para trás para terminar quando eu terminei? E aí você vai comparar o período de início com o período de final. Se o início cedo e o final tarde forem iguais, quer dizer que o caminho é crítico. Quer ver? Vou fazer o exemplo com vocês. Então tá aqui, ó. Eu tenho essa atividade N1 aqui, ó. Vamos começar com N1 e com N3, porque vem do start para cá. Então, o N1, ele vai começar em t igual a 0 e ele vai terminar em t igual a 2. Então, eu vou preencher assim essa tabela. Ele começa em 0 e termina em 2, start e o finish dele. E o N3 demora um período para fazer, então ele vai começar em 0 e terminar em 1. Beleza. Vou para o próximo passo, N2 e N4. Então, N2, ele vai começar no 2, que é quando terminou o N1, então passo para cá, começa em 2, e ele vai terminar em 5, que é quando o N2 termina. O N4, ele vai começar quando terminou o N3, que é 1, e ele vai demorar 1 para terminar, então ele vai acabar no período 2. Beleza. Aí eu vou passar para o N5 aqui, ó. O N5, ele poderia começar em 5, ou ele poderia começar em 2. Quando que ele vai começar? Ele vai começar em 5, porque ele só vai começar quando o N2 e N4 estiverem prontos. Então ele não pode começar em 2, ele tem que começar em 5. Então ele vai começar em 5 e ele demora 2 para acontecer, então ele vai terminar em 7. Aí eu vou para o N6. O N6 ele vai começar em 7 e ele vai terminar em 11, porque aqui tem 4 períodos para ele terminar, tá aqui. E depois do N7 para o final, ele vai começar em 11 e vai terminar em 14. Beleza. Então eu sei que para chegar do começo até o final, né, dessa primeira etapa aqui, que é a etapa cedo, a etapa early, eu vou começar no período 0 e eu vou demorar 14 períodos para terminar isso aqui. Bom, agora eu vou começar voltando, porque eu já sei que eu preciso de 14 períodos para terminar. Então, essa etapa 7 aqui, se eu vou terminar no 14, eu tenho que começar no 11. A etapa 6, se eu vou terminar ela no 11,
eu vou ter que começar ela no 7. Tá aqui. E a etapa 5, se eu vou começar no 7, se eu vou terminar no 7, eu tenho que começar no 5. Beleza. Daqui para trás começa a mudar, porque a L, se eu vou começar na 5, se eu vou terminar na 5, eu tenho que começar na 2, né? A L. A N2, se eu vou começar na 5, eu tenho que terminar em 2. E a N4, se eu vou começar na 5, eu tenho que terminar em... se eu vou terminar na 5, eu tenho que começar na 4. Então, olha aqui, ó. Eu vou terminar na 5 e começar na 4, tem que ter um de diferença aqui. E a N2, eu vou terminar na 5 e começar na 2. E a N1 demora 2, se eu vou terminar na 2, eu tenho que começar na 0. E a N3, se eu vou terminar na 4, eu tenho que começar na 3. Então tá aqui. A gente fez essa passada voltando. E olha só o que aconteceu. Eu vou olhar, depois que eu fiz a ida e a volta, eu vou olhar aqui, ó, o começo. Se o começo cedo e o começo tarde desse caminho aqui é em 0, né? Se ele é o mesmo, então esse caminho aqui é um caminho crítico, né? E isso vale para todos os itens aqui, né? O primeiro é 0, mas, por exemplo, note que quando a gente entra no caminho crítico aqui, o começo cedo e o tarde, ele é igual, ele é sempre igual, porque esse caminho aqui de cima é o crítico. O de baixo, ó, eu começo cedo na etapa 1, mas eu posso começar isso aqui até na etapa 4. Então, se eu tiver um atraso de 3 períodos para fazer isso aqui, eu ainda não vou impactar na minha atividade de manutenção final, né? Então, quando eu tenho começo cedo e tarde diferente, o que vai acontecer? Eu tenho folga. Então, esse caminho 3 e 4 aqui, pelo menos essa etapa desse caminho, porque um caminho é 1, 2, 5, 6 e 7, e o outro caminho é 3, 4, 5, 6 e 7. Essa parte do 5, 6 e 7 é crítica porque ele vem do caminho crítico 1, 2, 5, 6 e 7. Né? Então, eu não posso ter atrasos aqui, não posso ter um atraso em N6, por exemplo, senão eu vou atrasar 7. Não tem como. Mas aqui embaixo, entre 3 e 4, eu posso ter atrasos moderados, né? Não pode ser um atraso infinito, mas eu posso ter até 3 unidades de tempo de atraso aqui, que tá beleza para o meu N5. Então, esse caminho 1, 2, 5, 6 e 7 é crítico, e essa parte do caminho 3, 4 aqui não é crítica, né? Esse caminho de baixo 3, 4, 5, 6 e 7 não é crítico porque essa parte aqui não é crítica, né? Então, a gente consegue definir que 1, 2, 5, 6 e 7 aqui é o caminho crítico. Estamos quase acabando, pessoal. Depois a gente tem a parte de controle da manutenção. Essa parte de controle tem muito a ver com aquela parte de informação que eu estava falando para vocês. Então a gente tem a informação sobre a manutenção alimentando tudo aqui. Então a gente tem, por exemplo, os objetivos de manutenção que vão alimentar o nosso plano, e a gente tem as ações de melhoria que vão alimentar o nosso plano também, né? Da onde que vem as ações de melhoria? Elas vêm da execução. E a execução aqui, ela está atrelada com disponibilidade, custo, qualidade, segurança e meio ambiente. Ela tem a ver com tudo isso. Da execução, eu vou obter dados, né? E eu vou analisar esses dados. E esses dados, eles podem ser controles, né? Eles podem gerar controles de diversas coisas. Então, controle do próprio trabalho, controle do material, controle de custos e controle de qualidade, né? Então, essa análise de dados vai me gerar isso. Esses dados e essa análise de dados vão me gerar ações de melhoria, e essas ações de melhoria vão alimentar também o meu plano de manutenção. Então, repara que tem uma parte aqui de informação que é muito importante e que não pode ser desprezada, que normalmente mas não pode ser desprezada, porque ela não é, ela soa como burocracia, mas ela não é burocracia, ela alimenta uma parte do processo que é muito importante. Aí, para o controle, então você tem um controle do trabalho, que é o monitoramento da eficiência do trabalho, né? Como que o seu trabalho está sendo executado, se está sendo executado de uma maneira eficiente, se não está, se a alocação de recursos
está sendo eficiente ou se não está, se os custos estão sendo eficientes ou se não estão para a mão de obra. E também a verificação de necessidade de treinamentos, né? Às vezes você tem uma mão de obra que foi renovada, você precisa de alguns treinamentos para ela. Às vezes você precisa fazer treinamentos de reforço na sua mão de obra. Isso acontece muito na questão de segurança, né? Procedimentos de segurança. Tem o danado do EPI que ninguém quer usar, mas que precisa usar, protetor auricular, óculos de proteção, tudo mais, capacete que o cara não quer usar, sapato de segurança, enfim, né? Aquela historinha. Então, às vezes você precisa fazer treinamentos de segurança. Tem alguns treinamentos que ocorrem a cada período, eles vencem, né? Porque você pode ter uma indústria onde você tem ambientes insalubres, né? Você tem alto risco ali, então você precisa renovar treinamentos. Depois você tem o controle de qualidade, né? E o controle de qualidade é tanto o controle de qualidade do serviço de manutenção, né? Se o serviço foi legal, se foi rápido, não sei o quê, quanto se a manutenção foi bem realizada, tá? Então o controle de qualidade ele tem essas duas vertentes, porque uma manutenção mal realizada ela pode gerar defeitos, né, no seu produto. Todo mundo já foi comer um pacote de bolacha, né, ou biscoito, para quem prefere, e o danado do pacote tem aquele abre fácil que não abre fácil, né? Por que o abre fácil não abre fácil? Porque você tem uma máquina lá para fazer essa embalagem e essa máquina cola a fita torta, ela não faz o picote correto no equipamento. Por que ela não faz isso tudo corretamente? Porque ela está descalibrada e a manutenção não foi realizada corretamente. Então você tem um defeito ali no seu equipamento. E esse defeito, ele pode gerar um defeito no seu produto final. E esse defeito do produto final é indesejado. Então você tem que ter qualidade de manutenção nos dois sentidos, né? Em termos de serviço, em termos da manutenção propriamente dita. E lógico que você tem que ter um controle de custos, né? Então você tem os custos diretos, que são o trabalho das pessoas, as peças, materiais, ferramentas e tudo mais. E você tem custos indiretos também, né, que são aqueles custos lá, downtime, né? Então, perda de produção, custos de defeitos em produtos gerados por uma manutenção, que a gente acabou de falar. Então, tudo isso daqui é importante, né? E você tem que controlar isso aqui adequadamente. Depois a gente tem a questão da parada da manutenção. A parada para manutenção ela é muito específica e ela tem que ser muito bem planejada. Isso aqui se planeja normalmente com 1 ano de antecedência para que ocorra tudo corretamente. Então ela é conhecida como TAM, né, Turnaround Maintenance, e ela é aplicada em plantas, né, ou setores de plantas. Ela tem que ser muito bem planejada e executada para prevenir grandes perdas, porque ela já vai gerar uma grande perda, basicamente você vai parar a produção. Tinha uma empresa que meu pai trabalhava que parava a produção para fazer auditoria por causa do sistema de estoque deles. Eu achava isso a maior burrice no mundo, mas enfim, só para fazer auditoria de estoque. Então ela tem que ser cuidadosa, né? E tem que ser muito bem planejada, muito bem executada para você não ter grandes perdas. E ela é muito grande e custosa. Então quando você vai fazer uma parada para manutenção, isso aqui tem que ser discutido inúmeras vezes e mesmo assim dá umas dicas no meio do caminho. Tem que ter experiência para tocar uma dessa daqui. Bom, beleza.